Pessoal, boa noite então. Nós vamos dar início à nossa palestra, né, ao nosso cursinho. Queria dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos. Para nós é um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa instituição para passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, né? Mas antes disso, queria dizer para vocês que nós estamos dentro, né, das leis aí da vigilância, mantendo todo o distanciamento, o álcool gel, máscara. E o mais interessante é que essa sala hoje foi feita a ozonoterapia, tá, pessoal? Então, todas as salas de aulas da instituição, elas têm o ozônio, tá? Que é um antibactericida, tá? Que é feito todo esse processo diariamente após as aulas, ok? Então, para a segurança de todos, aí nós estamos dentro das normas, ok, pessoal? Eu só gostaria de conhecer um pouquinho o pessoal, né? Acho que tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, né? Aquela moça de preto lá no fundo, fala para mim. Você é a Caroline. Caroline, você é técnico de enfermagem, já está na área. Você começa a enfermagem? Isso, legal, seja bem-vinda. O nosso amigo? Marcelo. Marcelo, você terminou o ensino médio, está fazendo faculdade, como que é? Não? Só ensino médio? Beleza, seja bem-vindo, viu? Carol. E aí, Carol, conta pra nós então. Segunda-feira você começa com a gente então. Perfeito. Do Ananeri, você tá? Não, da Devisate. Legal, da ITEC. Valentina. Ah, legal. Segunda-feira então nós vamos estar juntos. Tá? Segunda-feira, inclusive, a primeira aula vai ser comigo, tá, pessoal? Nós vamos ter uma aula de super anatomia, tá? O pessoal que está chegando aí do primeiro termo, então a primeira aula vai ser comigo, né? O meu amigo Aparecido. Joia. Tá voltando também. Seja bem-vinda, viu, Vitória? Temos visitas de fora, gente. O pessoal de Garça está aqui com a gente, né? A Elisângela é pupila minha lá de Garça, gente, né? Trouxe o esposo para ver se convence ele a fazer enfermagem, não é isso? Ótimo, seja bem-vindo, viu? Eu sou a Jaqueline, trabalho no HC, no posto de saúde há quase 30 anos e estou no quarto termo de enfermagem. Na Uniplan. Uniplan. A Viviane? Eu sou Viviane, sou técnica de enfermagem da HC também e estou no terceiro termo na Uniplan. Legal. Bem-vindas, meninas. A Jaque já é aluna nossa, né, Jaque? Seja bem-vindo. Trouxe uma visita hoje que vai fazer enfermagem também, gente. Você? Viviane, eu sou enfermeira, sou especialidade de Garça. Ah, você é de Garça. Ah, veio juntos. Legal, sejam bem-vindas. Você? Sou a Laila, sou enfermeira psiquiatra do Campus AD de Garça. Boa, nós vamos estar conversando lá em Garça, no nosso estágio. E você? Dona Nery? Na ITEC. Seja bem-vinda, viu? Essa moça? A Luana. A Luana já é aluna nossa, né, Luana? Está com a gente, veio adquirir conhecimentos, não é isso? Você? Luciana, auxiliar de enfermagem. Ana Nery, ok. O Eliseu também é técnico no Ananeri. Você vai direto para a enfermagem. Perfeito, ótimo. Vamos fazer já a matrícula hoje então, hein? Olha lá. Aqui, você também é dona Nery. Técnica do Legal. Seja bem-vinda, viu? Você? Luciane? Luciele. Você terminou o ensino médio, está cursando técnico? Veio só para ver então. Pronto, então hoje você já vai sair daqui quase uma enfermeira, não é isso? A moça? Keila. Keila? Na ETEC. Joia. Isso. A Bianca. Legal, Bianca da ETEC. Aí, temos até uma físio aqui hoje, gente, para me ajudar. Olha só que legal.
Que legal. Seja bem-vindo, Fabiana, viu? Eu sou a Letícia, estou no terceiro ano de fisioterapia aqui na UEM. Que bom. E eu vim mesmo mais para fazer o curso, porque como ano passado foi poder a lei, eu estar um pouquinho mais perto. Pegar a prática. Legal. Eu pulei 2 pessoas especiais aqui, gente. Olha só. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Vocês? Alessandra, professora. Ótimo. Seja bem-vindo. Tem uma história de professor que eu vou contar para todos aqui depois. Você vai lembrar dessa história. Você? Sou Heloísa e faço biomedicina aqui na Bahia. Heloísa, biomedicina. Camila, estou no segundo ano de educação física. Educação. Gente, hoje está todo mundo aqui. Que bacana. Parabéns para vocês. Vitória, eu faço técnico de enfermagem no Senac. Senac. Wesley, eu sou professor. Não entendi. Meu nome é Wesley e eu sou professor da prefeitura. Oh, legal, Wesley. Joia. Nós temos um projeto para os professores esse semestre, hein? Nós vamos conversar. Rita. A Rita é do ensino médio, já está na área. Oi? Acadêmica de medicina. Olha, gente, nós temos um público hoje bacana aqui, hein? E o nosso amigo? Daniel, sou acadêmico de enfermagem. Daniel, de enfermagem. Estou lembrado de você, Daniel. Legal. Bom, pessoal, apresentando para vocês os nossos monitores, o Fábio, a Bárbara e a Nayeli, ok? Dando sequência, pessoal, por que a gente faz isso, tá? Para ver que esse público é um público, né, bastante eclético, né? E isso é muito bom, porque isso vai nos ajudar com as experiências de cada um de vocês, ok? Pessoal, na nossa faculdade nós temos um costume de, antes de qualquer projeto de extensão, qualquer solenidade, nós vamos cantar o hino nacional, nós vamos ouvir o hino nacional, ok? Vou convidá-los a ficarem em pé e o Gustavo vai soltar o hino para nós, ok? Nossa vida, o teu seio mais amores, ao Pai amado
pessoal. Então, assentar. Bom, pessoal, quando nós fomos montar esse curso, essa palestra sobre primeiros socorros, nós queríamos mostrar a importância dos primeiros socorros à sociedade, aos alunos, a todos aqueles que pudessem. Nós queríamos, o nosso objetivo é compartilhar essa informação. Essas informações que vocês receberão hoje, elas foram condensadas se nós formos abrir isso, nós ficaremos 2 dias aqui falando de urgência e emergência, tá? Então nós focamos mais na questão dos primeiros socorros, tá? Que nós então iremos falar hoje, sobre obstrução das vias aéreas por corpo estranho, desmaio, convulsão, RCP, e logo após nós faremos a aula prática nessa sala ao lado, ok? Por que nós pensamos nesse tema? Em 2019, na cidade de Campinas, teve um garotinho de 10 anos, ele estava na escola e eles acabaram indo para uma chácara, fazer uma recreação, uma aula extra classe. E chegou na hora do intervalo, na hora do recreio, esse menino serviram um cachorro quente e o Lucas acabou engasgando com um pedaço de salsicha do lanche. E naquele momento, pessoal, não tinha ninguém capacitado naquele local para fazer a manobra de Heimlich, ou para tentar desengasgar esse menino. E da chácara até no serviço de emergência, ele fez paradas cardiorrespiratórias, foram feitas as RCPs, mas infelizmente ele chegou em óbito no serviço de emergência. A partir disso, a mãe dele, ela começou a lutar porque ela ficou indignada, de como uma unidade escolar, ela não tem o subsídio para dar para um aluno, que seria os primeiros socorros. E foi aquela guerra, enfim, ela conseguiu. Hoje, por isso que eu te falei, que você que é da educação, você sabe muito bem, nós temos a Lei Lucas. Talvez muitos de vocês não conhecem, o pessoal da educação tem mais acesso a essa lei. A Lei Lucas, ela é a lei em que obriga as escolas fundamentais, a capacitarem os docentes, os professores, para que eles tenham esse curso de primeiros socorros, para que não aconteça o que aconteceu com o Lucas, para que não aconteça o que justamente aconteceu com o Lucas. Teve uma perda, infelizmente, por uma falta de conhecimento, ou então uma falta de divulgação. Eu não sei se todos viram, uns 15 dias atrás, viralizou aí nas mídias, nos Estados Unidos, um refeitório de uma escola também, os meninos sentados, de repente um levantou e começou, estava engasgado, o outro levantou com a maior calma, foi lá, fez a manobra de Heimlich, tranquilamente, você viu? Foi muito tranquilo, Foi muito tranquilo. Por quê? Porque lá eles têm outra cultura. Eles têm já essa cultura de fazer essa educação continuada dentro das escolas. E por que não nós? Quando eu falei para você que nós temos um projeto, nós já ampliamos isso, por conta da procura que nós tivemos sobre esse curso, nós estamos ampliando agora para a rede básica, para fazer isso. Então, possivelmente, até final desse primeiro semestre, a gente consiga atingir as escolas, para capacitar os docentes, Quando nós falamos então de primeiros socorros, pessoal, nos vem à mente o quê? Urgência e emergência, ok? Quem pode me dizer? Nós temos bastante gente que pode responder. Pode entrar, gente, vamos lá. Qual que é a diferença entre urgência e emergência? Vamos lá. Pode falar, levanta e fala. Quem falou? Tira a máscara, por favor. Urgência é uma coisa que você precisa ser rápido, porém não é tão necessário ser tão rápido quanto a emergência. Certo. É o risco de vida. Se oferece risco de vida. É uma emergência. Muito bem. Então, a emergência nós temos que agir rapidamente. Nós temos que agir rapidamente. A urgência, nós ainda temos um tempo. Tá? Vamos ver duas diferenças? Chegou lá no pronto-socorro. Quem trabalha em pronto-socorro? Alguém trabalha em pronto-socorro aqui? A Jaque. Jaque, chegou uma pessoa baleada lá, sangrando. E aí? Urgência ou emergência? É emergência.
Emergência. Por quê? Porque ela está correndo um risco de vida, ok? Aí chegou um camarada com uma fratura de braço. É uma urgência? É uma urgência, mas ela pode esperar. Então, pessoal, é muito simples isso, tá? Essa classificação ela é muito importante, principalmente quando nós vamos fazer encaminhamentos para o pronto-socorro, o PA, por exemplo. Para o pronto-socorro, tá? O PA é outra coisa, para o pronto-socorro. Quando eu vou para o pronto-socorro, o que acontece? São situações de emergências e urgências. Vocês já passaram por um pronto-socorro e tem uma classificação de risco, não tem? Amarelo, vermelho, azul, verde. Por que foi necessário fazer essa classificação? Porque tudo era urgência e emergência. A pessoa tinha uma febre, corre para o pronto-socorro. A pessoa tem uma diarreia, corre para o pronto-socorro. E não é caracterizado como uma urgência e emergência. Então isso a gente tem que deixar claro para a nossa população. A necessidade desse encaminhamento para o pronto-socorro. Eu falo isso, pessoal, porque na unidade do pronto-socorro do HC, por exemplo, onde eu desenvolvo as atividades, 40% dos nossos atendimentos, eles são de cor azul e verde. Então não são urgências e emergências. Foge um pouco do atendimento. E aí a pessoa fica desesperada, não, porque não me atendeu. Aí cria aquele caos, né? Mas enfim, pessoal, então essa é a diferença que nós estamos falando. Urgência e a emergência. Próximo. Primeiro socorros. O que a gente vai conhecer em primeiro socorros? O que a gente precisa deixar claro o que é o primeiro socorros? Olha só, é um tratamento imediato e provisório prestado a uma vítima de acidente ou uma enfermidade imprevista. Tá, acidente eu sei o que é, mas o que seria uma enfermidade imprevista? O que a gente pode ver como uma enfermidade imprevista, gente? O camarada está lá no terminal rodoviário urbano. De repente, ele cai lá. Esse indivíduo, ele é um paciente que tem uma hipertensão severa e ele não tomou a medicação, tá? Ele está tendo possivelmente um AVC, tá? Ele tem que ser atendido naquele local, naquele lugar, tá? Primeira coisa, pessoal, que nós temos que pensar num atendimento de primeiros socorros: não querer ser herói. Não querer ser herói. Primeira coisa que nós temos que fazer é socorrer a vítima e já pedir para alguém ligar para o serviço móvel de urgência, de emergência. Alguém sabe o número do SAMU aqui? Ah, todo mundo sabe. Muito bem, 192. Parabéns. Então, pessoal, a outra situação, normalmente se presta onde? No local. Todo primeiro socorro nós vamos prestar no local do ocorrido, acionando o socorro imediato, como eu falei para vocês. Por quê? Nós vamos evitar o quê? O agravamento dessas lesões e também a questão da morte da vítima. Tá? Se a gente faz isso, nós vamos estar acelerando o atendimento desse paciente. Tá? Isso é muito importante, nós termos essa visão, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo até aqui? Você vai... Primeira coisa, pessoal, quando um paciente, ela perguntou o que a gente pode fazer nesse exemplo que eu dei, que o paciente é um suspeito de AVC, tá? O paciente caiu no chão, a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar ele lateralizado, tá? Porque se ele tiver algum vômito, se ele tiver apresentar alguma secreção, isso não vai fazer com que ele tenha um engasgamento, que nós vamos ver, tá? Então isso vai facilitar. Mas imediatamente chamar o serviço de urgência, de emergência, desculpa, tá? Tudo bem? Próximo. Pessoal, esse aqui então é o nosso sumário que a gente vai trabalhar nessa noite, tá? Nós vamos ver então aí a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação primária e a avaliação secundária. Falar um pouquinho sobre convulsão, sobre desmaio. E falarmos aí sobre ressuscitação cardiopulmonar, né? E depois nós vamos então aí para a prática de RCP, tá? O RCP, a Luciana vai estar fazendo essa aula com vocês e depois nós vamos estar indo para a prática com os nossos monitores também. Pode passar. Eles já acertaram, não adianta, já foi, já acertaram. Vamos falar um pouquinho então de obstrução de vias aéreas, pessoal, por corpo estranho. Quando eu contei essa história para vocês do Lucas, né?
Isso nos traz a memória, mais um. Isso nos traz a memória de uma pessoa com engasgo, tá? Quando você estiver entre amigos, numa chácara, por exemplo, né, entre festa, de repente está todo mundo numa festa, aí o camarada chega dessa forma, tá? O que isso significa? Isso significa que ele está tendo um engasgo, tá? Está tendo um engasgo. Olha só, quando nós olhamos para a anatomia, né, a gente vai ver que teve uma obstrução, igual a do Lucas. Ele não consegue respirar. Nós temos duas situações. Nós temos a obstrução parcial e nós temos aquela obstrução que não vai conseguir respirar, ok? Olha só, ela tem a garganta obstruída por um corpo estranho. Esse corpo estranho pode ser o quê? Vômito, saliva, uma salsicha, está no churrasco, pode ser um pedaço de carne, tá? Então, por mais variados tipos, né? Olha só, o fechamento total e o fechamento parcial. Como que a gente pode identificar isso? Estão vendo esse camarada aqui? Esse camarada, ele está com fechamento total, ok? É nítido isso. Ele quer ar, ele quer respirar, ele quer buscar fôlego, e não consegue, né? Enquanto que o parcial, ele ainda consegue ter a passagem de ar, ele se esforça para respirar, começa a fazer barulho, começa a transpirar. Então nós conseguimos identificar isso mais fácil, tá? Próximo. Dá mais um toque. Aí, pessoal, mais um toque. Para frente. Isso. No fechamento total, é muito claro a pessoa começar a ficar então cianótico. Principalmente a gente percebe isso mais claro num bebê, no RN, que tem a cor mais rosácea, e a gente observa então essa coloração, não é? Coloquei até o avatar lá para que todos percebam que ele vai ficar azul mesmo, né? Cianótico, tá? Então nesse fechamento total, primeira identificação, ele vai levar o quê? A mão à garganta, tá? Ele está tentando buscar algo para respirar, está, né, sufocado, tá? Não consegue falar, ele não consegue respirar, e ele está começando a ficar cianótico. Esse paciente provavelmente, se ele não tiver um socorro imediato, o que vai acontecer com ele? Ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá? E nós vamos ver o que nós vamos fazer. Se você estiver dando um atendimento a essa pessoa com obstrução total, ele tiver a parada cardiorrespiratória, nós vamos aprender o que nós vamos fazer com ele hoje, ok? Enquanto que no fechamento parcial, olha só, ele vai ter as mãos à garganta, né, porque ele está buscando o ar, ele vai ficar inquieto, vai ter tosse, tá? A respiração com muita dificuldade, tá? Mas ele ainda consegue fazer gestos, o outro não, a outra situação não, a outra situação já evolui muito rápido. Vou abrir um parênteses aqui agora, contar uma história que aconteceu comigo, uma experiência, que eu levo isso para o resto da vida. Em 2004, eu estava terminando a faculdade e eu trabalhava como técnico de enfermagem no HC, no Hospital de Clínicas, lá desde aquela época, né? E eu trabalhava no centro cirúrgico. Final de semana, gente, hoje já não é mais essa rotina, mas antigamente ficavam 2 funcionários só no centro cirúrgico. Por quê? Era somente emergência que chegava. Hoje não, hoje já virou uma rotina, né? Todo dia é dia de centro cirúrgico, não tem como, né? Por conta até mesmo da demanda que aumentou muito. Mas naquela época, 2004, nós tínhamos essa rotina, então trabalhava eu e uma senhora. Domingo, às 13 horas pegamos plantão. Entramos, começamos a conversar. Eu falei, olha, eu vou já agilizando as salas para a gente terminar, de repente chega uma emergência. Não, Jonas, senta aqui comigo, vamos almoçar. Eu falei, já almocei. Não, senta aqui comigo. Gente, é muito prazeroso você almoçar com uma pessoa do lado, não é? Do que almoçar sozinho. Sentei ao lado dela, ela começou a almoçar. De repente ela levantou, em qual posição? Com a mão e não conseguia falar. Ela colocava a mão, gente, é uma cena muito feio, muito feio. Imediatamente aquilo já me veio à memória a minha aula de urgência e emergência, né, que eu tinha tido na faculdade. Eu fui lá, fiz a manobra dela, tá? E ela cuspiu, né, conseguiu soltar um pedaço de carne. Imaginem como ela ficou, gente. Ela sentou no chão e começou a chorar desesperadamente. Chorava. Eu falei, mas está tudo bem.
Você quer ir no pronto-socorro? Eu te levo lá, mas está tudo bem. Ela falou assim: Jonas, eu só estou pensando que se eu estivesse sozinha aqui no pronto-socorro, aqui no centro cirúrgico, se eu não tivesse ninguém aqui comigo, como seria? Eu não estaria aqui agora. Ela não teria tempo de descer. Lá o centro cirúrgico fica no 3º andar, né? E o pronto-socorro no 1º andar. Até ela chegar lá, ela não ia conseguir. Ela estava tendo uma obstrução total. E até hoje a gente conversa, a gente fala, e ela sempre lembra dessa história, e isso não me sai da memória, porque foi uma situação assim muito gritante. E uma experiência para a minha vida, foi nesse momento que eu tive a certeza que eu queria trabalhar como profissional da saúde. Nesse momento eu falei: não, eu estou no caminho certo, né? Graças a Deus, hoje estou aqui compartilhando com vocês, né? Pessoal, nós vamos fazer então agora uma manobra, tá? Vamos simular uma manobra para vocês verem como que funciona, tá? Não tem ninguém engasgado, tá, gente? Nós vamos só simular, ok? Eu queria chamar a nossa monitora, a Bárbara. Ô Bárbara, tira o jaleco, acho que vai ficar melhor. A Bárbara está num churrasco, pessoal. E aí, né, comeu muito rápido e tal, e aí acabou tendo um engasgo, tá? Ela acabou tendo um engasgo e ela está com essa posição, tá? Ela está com uma obstrução total, ok? Eu vou chegar nela e já vou fazer a manobra. Nós temos que ter muita calma, pessoal. Você vai chegar na pessoa, no indivíduo, e falar para ele, falar assim: olha, calma, eu vou te ajudar, mas você precisa me ajudar, ok? Bárbara, vou fazer a manobra, vou contar até 3, e você vai tossir quando eu fizer a manobra, ok? Ok? Tudo bem, pessoal? Orientei a pessoa e vamos fazer a manobra, certo? Primeira coisa, você vai fechar a sua mão dessa forma, ó, fecha aí. Todo mundo fecha a mão, aí, vamos lá. Com essa mão você vai fazer isso aqui, tá? Você vai fazer um J no abdômen, é isso aqui, ó, tá, pessoal? Mas, professor, onde que é a posição que eu vou fazer? Apêndice xifoide, 4 dedos abaixo, tá? E aqui você vai fazer, então, a manobra. 4 dedos abaixo e você vai fazer um J, ok? Sempre pedindo para a pessoa tossir junto com você no momento em que você fizer a manobra. Eu vou mostrar, nós vamos fazer nela, tá? Uma outra coisa importante. A Bárbara está com obstrução e isso pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, ok? Pessoal, se eu tentar fazer a manobra de uma forma em que ela não tenha segurança, ela pode cair e ter um traumatismo craniano, ok? Então nós temos uma posição de segurança. Bárbara, abre as pernas, tá? Pessoal, você vai ficar com as pernas, né, entrelaçadas. Por quê? Se ela for ter a parada, eu consigo segurar ela, tá? A pessoa. Agora, se eu deixar ela sem e for fazer aqui, ela pode ir para frente e ter um traumatismo. Aí complica mais ainda, ok? Então vamos lá, Bárbara. Eu vou contar até 3, tá, pessoal? Ó, apêndice xifoide, 4 dedos. Olha só, eu vou apertar e vou subir. Ok, gente? Apertei e subi. 1, 2, 3. Desobstruiu? Não? Mais de uma vez. 1, 2, 3. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Quer que refaça? Deu para entender? Essa posição de segurança, pessoal, ela é muito importante. Tá? Ela é muito importante porque você está dando segurança a esse indivíduo, que ele não tenha aí um trauma, tá? Não aconteça o pior. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Rita, beleza? Obrigado. Desobstruiu, né? Muito bem. Mas digamos que a Bárbara não conseguiu desobstruir e ela teve uma parada cardiorrespiratória. Ela caiu das minhas pernas, tá? Eu trouxe ela para o chão, deitei ela, tá? Pode passar. E vou fazer o que, pessoal? Vou começar as compressões. Ela já está em parada cardiorrespiratória. Professor, mas ela está obstruída. Isso, exatamente. Nesse momento, o que importa para nós? Ela teve uma parada, não teve? Nós temos que alimentar, então, a circulação cerebral dessa paciente, dessa pessoa. Quando eu faço a massagem, eu não estou tentando desobstruir. Eu já liguei para o serviço. Olha lá, ó. Já pedi ajuda, tá? O pessoal que está comigo já está ligando para o SAMU, né? E nós vamos começar as compressões. Por quê? Para que ele tenha uma circulação cerebral e ela não tenha um dano cerebral, até
o resgate chegar, até o serviço de urgência chegar. Essa é a situação quando o paciente está desacordado. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Tranquilo? E agora o bebê, como que a gente faz com o bebezinho? Vocês já viram uma mãe com um bebê engasgado? Já? É desesperador, né? Eu vou deixar a Lu contar essa história para vocês então. Tá. Ontem eu derrubei a cadeira, gente. Fiz um pé aqui. Pessoal, aqui a gente vai estar fazendo a simulação com um bebê, uma criança menor de 1 ano de vida, tá? Então, primeiramente eu vou começar com um RN. Um RN ele tem até 28 dias de vida. Então ele está recebendo alimentação exclusiva, leite materno, tá? Ou se precisar, suplementação que a mãe vai estar inserindo nessa criança. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu já estou ficando rouca já, eu acho. Aí, eu estou amamentando meu filho. De repente, eu percebo que a criança não está sugando mais. Aí eu me volto para a criança e vejo que ela está ficando cianótica, azuladinha. Ela vai desfalecendo um pouquinho. A criança ela fica molinha. A gente costuma falar que a criança começa a ficar irresponsiva, não tem comando, não nada. Ela não vai chorar, tá? Essa criança, possivelmente e com certeza, ela veio a ter o engasgo por leite materno. Aí eu vou começar a fazer o quê? A técnica de desengasgo no meu bebê. Ah, e o bebê engasgou. Calma, a mamãe vai te salvar. É assim? Não, né? A mãe pega a criança, chacoalha a criança. Pode fazer isso? De maneira alguma. Nunca, tá, gente? Isso nunca pode ser feito. Vai gritar? Vai descabelar? Vai. Vai sair correndo pela vizinhança, tá? Só que ela tem um tempo para ela poder fazer o quê? Entrar com as manobras para ter o quê? Que essa criança tenha uma sobrevida. Viram aqui em Marília um casal de pais que entraram pelo quartel militar com um bebê engasgado, já com engasgo total, e o policial pegou essa criança e iniciou a manobra de desengasgo e a manobra de reanimação. Então, assim, hoje vocês vão sair daqui capacitados a ter o que em primeiro lugar para poder realizar essa manobra? Calma. Repitam comigo. Calma, tá? Não desesperem, tá bom? A criança engasgou. O que vai ser feito primeiramente? Nós vamos estar colocando a criança com a cabeça abaixo do tronco dessa criança. Igual tá falando aqui, ó. Vire o bebê de costas com a cabeça mais baixa que o tronco. Eu vou me sentar, porque sentado a gente consegue estar fazendo com mais efetividade. Então eu me sento, coloco essa criança sobre a minha perna, a minha mão dominante é a direita, tá? E eu vou estar colocando os dedos entre. Porém, entretanto, eu também posso pegar a minha falange distal, não é essa falange, a ponta do dedo toda, só para que eu consiga manter a boquinha do bebê aberta, tá? E abaixar a linguinha dele, é só isso aqui, ó, para que eu consiga desobstruir e esse líquido vir a sair, tá? Então eu vou me posicionar dessa maneira, eu vou mirar na linha do ombro da criança e eu vou deferir 5 golpes, tá? Nessa região, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem tem dó não salva vidas. Levem isso para vocês, tá?
Eu falo isso, não é um espancamento que eu estou fazendo nessa criança, é uma técnica. Eu tenho 1,60 m, 52 quilos. Meu professor Jonas tem 1 m Quantos quilos? Faz jiu-jitsu, anda de bicicleta, sobe dessa escadaria todo dia, tem mais força que eu. A minha técnica vai ser mais efetiva que a dele? Ou a dele vai ser mais que a minha? Então, assim, não é força, tá? E nem violência, é técnica. Vai ser isso aqui, ó. 5 vezes. E vou virar essa criança. Se ela tiver já saído o leitinho pela narina, pela boca, tá dando resultado? Tá. Ela tá começando a corar. Volto de novo, mais 5 vezes. E volto. A criança chorou. Você chora junto. Não é? Porque a técnica deu certo. Então, assim, não é desespero. É uma coisa simples de se fazer, tá? Aí, eu tô fazendo essas palmadas na criança. Solta aqui. E continuo e não tem retorno. A criança, ela continua engasgada. Ainda engasgada, efetue 5 compressões abdominais com os dedos. Na verdade, abdominais que a gente fala, tá errado ali, tá, gente? É na linha mamilar da criança, no ossinho external. Eu vou pegar meu dedo indicador, meu dedo mediano e vou fazer isso aqui, ó, no externo do bebê. 5 compressões, tá? E volto novamente. Se ela tiver uma obstrução total, ela pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Ela parada cardiorrespiratória e eu vou estar iniciando uma RCP, que a gente vai estar falando posteriormente, tá? No segmento da aula. Quanto ao desengasgo, alguma dúvida? Esse foi o caso do leite materno, mas uma criança com menos de 1 aninho, ela engatinha, ela está no berço, ela pode colocar um objeto sólido na boca? Pode, tá? E com essa técnica também, vocês conseguem, fazendo a abertura da boquinha da criança, ver a hora que o objeto é expelido, tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Tranquilo. Obrigada, Jonas. Pessoal, tranquilos em relação ao bebê? Em relação ainda, antes de nós entrarmos na avaliação, eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente faz uma desobstrução numa gestante? 8 meses. E aí? Como que é? Como que a gente faz? Lembra que na Bárbara nós colocamos 4 dedos abaixo do tifoide, o apêndice tifoide, ok? Na gestante, pessoal, nós vamos colocar 2 dedos acima e nós vamos massagear, ok? E ligar para o serviço de emergência, porque ela pode, tá, ser aí, estar indo para evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. O obeso, pessoal, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tudo bem? Pessoal, nós temos então 2 tipos de avaliações, né? Nós temos a primeira, que nós vamos fazer o quê? Nós só vamos olhar, ver o nosso acidentado. Olha só, o que você vê no acidentado? Evitar mexer no acidentado, para quê? Para aumentar, né? Para minimizar as lesões. Conversar e saber se está consciente ou orientado. Se não responder, veja se ele está respirando. E ver se está perdendo sangue, tá? Quando nós olhamos para o acidentado, dá uma vontade louca da gente chegar e tirar, seja um motociclista, por exemplo, não dá vontade de chegar e tirar o capacete dele e já tentar fazer alguma coisa? A gente fica coçando, né? Principalmente a gente que já trabalha na área.
A gente pode fazer isso? Não, pessoal, a gente não pode fazer, tá? O que nós temos que fazer, né, nesse exemplo que eu estou dando, tá? O camarada caiu de moto, a moto está de um lado, ele está do outro. Primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar, tá, pessoal, desse limite. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão ajudar a socorrer e acabam sendo vítimas de acidentes, tá? Isso aí tem vários vídeos que mostram. Então nós temos que ter muita atenção em relação a isso, tá? Quando nós olhamos, quando nós olhamos, pessoal, nós temos que observar, né, como esse paciente, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele está respondendo. Todos esses fatores influenciam aonde? Influenciam no atendimento, né, desse paciente pelo serviço de urgência. Tá? Isso vai ser um reflexo do atendimento. O primeiro atendimento que você chegou, você vai estar o quê? Olhando, tá? Que é o nosso primário. Tá? No secundário nós vamos fazer o quê? Nós vamos ouvir, né? Olha só, o que se ouve do acidentado? Quando nós falamos ouvir, nós deduzimos que esse acidentado ele está consciente, ok? Olha só, ouvir sobre reclamação de dores em quais locais, saber se o acidentado ele possui problemas médicos, né? Esse caso que eu falei para vocês do nosso paciente de hipertensão, né? Essa é uma situação, tá? Que nós temos que dar o quê? Nós temos que ouvir. Muitas vezes ele não vai conseguir falar, mas nós vamos no atendimento primário que vai ser o quê? Ver, né? Isso, observar. Identificar inchaços, deformidades e posições anormais. Saber se o acidentado ingeriu refeições um pouco antes do acidente. Se você conseguir, se ele estiver consciente e orientado, essas informações, pessoal, a hora que o resgate chegar ou o serviço móvel chegar, o que vai acontecer? Você vai ter que passar esse plantão para esse socorrista, né? Você já vai falar essas situações. Isso vai o quê? Vai minimizar o tempo de atendimento a esse cliente. Obviamente que o tempo é tempo ouro, tá? Com acidentado, ainda mais quando um paciente ele tem um sangramento considerável, tá? Então nós temos que estar atentos quanto a isso, tá? Essas informações elas são imprescindíveis, tá? Para o cuidado e para a evolução desse paciente. Tudo bem? Próximo. Olha só, no atendimento primário, né? Olha só, então nós vamos trabalhar com o ABCDE. O E, pessoal, entrou agora recentemente, né? Que é observar aí as grandes lesões em braços e pernas, tá? Então o A, estabilizar a coluna cervical evitando lesões. Você vai fazer isso? Não. Nós só estamos mostrando o ABCDE do trauma, que quem vai fazer isso? O serviço de urgência, ok? Essa é a sequência que eles vão dar o atendimento, tá? Para esse indivíduo que está acidentado, ok? Então eles vão começar o quê? Estabilizando, ver se ele está respirando, mas assim, pessoal, não vai por fase, né? Já vão chegar, um já vai fazendo a estabilização, o outro já vai no acesso, o outro já vai colocando o oxigênio. Então isso é muito rápido, tá? Isso é muito rápido, o serviço de emergência. Por isso que a gente não pode se meter a fazer isso, ok? Muitas vezes as pessoas tentam ajudar outras e acabam piorando a situação da pessoa, infelizmente. Né? Se ele tem uma lesão, por exemplo, na coluna vertebral, isso pode fazer um estrago. Né? Ele pode ter uma paraplegia, pode ter uma tetraplegia, complicando o quadro ainda desse paciente, dessa pessoa. Tá? No secundário, pessoal, olha só, nós vamos fazer o quê? Nós vamos procurar por lesões através da posição da vítima, sem mexer na vítima, ok? Sem mexer na vítima. Relacionar a idade, doenças existentes e queixas de dores. Vamos voltar ao nosso paciente que está lá no terminal rodoviário e teve um princípio de AVC, por exemplo. Esse paciente, qual que é a idade dele, por exemplo? Era um senhor já idoso? Era um jovem? Se é uma pessoa de 25, 30 anos, 40 anos, a gente pode imaginar que seja uma convulsão, não é isso? Se é uma pessoa mais idosa, a gente já vai partir mais para a questão da hipertensão, ambas do sistema circulatório, tá?
No terceiro ponto, nós vemos o quê? Identificar inchaços, deformidades. Olha o pé do camarada lá em cima como é que está. Não está deformado o pé dele? Esse é uma amostra, tá? Perguntar ao indivíduo se ele ingeriu refeições um pouco antes do acidente. Dependendo, pessoal, dessa ingesta alimentar, quando ele chega lá no pronto-socorro para o atendimento, o médico, né, o socorrista chegou, passou o plantão, o que vai acontecer? As medidas que serão tomadas no serviço, né, no pronto-socorro, diante dessas informações, elas serão muito mais rápidas, tá? E vão evitar aí algumas iatrogenias, tá? Isso é muito importante, tá? Quando passa-se então essas informações, tá certo? Pessoal, tudo bem até agora? Alguém quer falar alguma coisa, exemplo, tranquilos? Luana? Acidente móvel. Certo. O acidentado caiu lá todo. Tá lá no chão. Isso. Tá no chão. Aí você vê que ele não está respirando. Como é que faz? Será que mexe nele para evitar lesão ou faz a manobra para poder respirar de volta? Então, Luna, recomenda-se não mexer no acidentado. Recomenda-se não mexer no acidentado. Então, assim, isso é um risco. Por quê? O exemplo que a Luana está dando, né? Eu vou fazer uma massagem nele, de repente ele está desacordado e não em parada cardiorrespiratória, né? Então, você vai ter que avaliar isso, realmente. Se você for dar esse primeiro socorro, você vai ter que avaliar, ter a certeza, né, que ele não está respirando. Como que você vai fazer? Você vai mexer nele? Você vai ver se ele está, pela expansibilidade pulmonar, você consegue identificar. Quando não consegue identificar, você vai ver se ele está respirando nas narinas, né? Ó, gente, desculpa, viu, mas isso aí não estava no script, tá? Entendeu, Luana? Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Oi. Por exemplo, vou usar o exemplo dela, porque meu irmão sofreu acidente de moto essa semana e ele caiu e bateu a costela na guia da calçada e caiu. No caso, sim, ele teve que movimentar ele porque ele não estava conseguindo respirar, ele teve que colocar ele de barriga para cima. E ele ainda está internado, assim, o movimento pode ter, ele perfurou o pulmão, o movimento, no caso que fez, pode ter perfurado, o movimento na hora. Você acha que no movimentar ele perfurou? Não. Eu acredito, tá, como você chama? Fernanda, eu acredito que no impacto que ele bateu, a costela, na fratura da costela, perfurou a pleura e perfurou. Quando a gente fala que perfurou o pulmão... Mas no movimento, assim, quando se movimentar o corpo, não corre risco? Nesse momento, não. Né? O risco maior, no caso, seria a lesão. Tá? Ele vai ter muita dor por conta do arco costal. Tá? Mas o arco costal, depois que ele fez, que ele fraturou, né? Na verdade ele não perfurou o pulmão, ele perfurou a pleura. Né? Aí perfurou a pleura, ele não consegue ter uma expansibilidade e não consegue ter troca gasosa, ele não vai respirar. E a dor da fratura, ela é muito grande. Ela é muito grande. Sim, mas assim, é que nesse caso dele foi uma situação meia que, né, bateu na guia, então estava ali, estava explícito a situação. Mas se é uma situação que você não tem essa certeza, não é bom mexer. Não é bom mexer. É o exemplo que eu dei para a Luana. Certo? Pois não. Caso assim, por exemplo, eu estou andando num pontilhão assim e vejo uma pessoa tentando se suicidar. Chamo como você chama? Eliseu. O Eliseu, pessoal, está dando um exemplo legal aqui. Ele está passando por um pontilhão e tem uma pessoa que está tentando se suicidar. O que você faz? Primeira coisa, você vai chamar assim. Primeira coisa, chamar a emergência. A segunda coisa, pessoal, é conversar com essa pessoa. Quanto mais tempo você ganhar dele, até que chegue o serviço especializado, isso vai ajudar bastante, né? Normalmente, nessas situações, quem tem uma ação bastante... é a questão da polícia militar, porque ele já tem pessoas preparadas para esse tipo de conversa, que aí ele vai ser o negociador no caso, né? Mas nessa situação, ligar, né, para o serviço, sim, né? Normalmente você vai ligar para o serviço, eles vão falar, isso não é serviço para nós, mas eles já vão ligar então para a polícia militar, e aí vai os dois. O negociador então vai começar a falar com esse paciente, tá? Com essa pessoa. Já teve várias situações, né? Como eu trabalhei um pouquinho na área da saúde mental, nós recebíamos, né, várias pessoas que fizeram tentativa dessa forma e foram impedidas justamente pela polícia.
Porque a polícia tem o poder de negociação e aí consegue então conter essa pessoa, tá? Obviamente que ele vai ter que ser sedado, vai ter que ser contido para levar para o serviço. Por quê? É uma ameaça à vida dele, né? Então tem que fazer a contenção. E isso ele não está consciente, tá? As pessoas falam, ah, mas ele quer morrer. Às vezes a pessoa está fazendo isso por conta de uma questão inconsciente, tá? Inconsciente por conta de situações de estresses, de situações entre família, perdeu a namorada, alguma coisa disparou para que acontecesse isso, tá? Então dessa forma a gente acaba trabalhando dessa maneira, certo? Você fica conversando, você tem que ganhar o tempo dele, Isso. Você tem que sentir, porque essa situação, pessoal, é uma situação muito delicada, porque você tem que sentir realmente o que o cara quer fazer, o que a pessoa quer fazer. Se ela está realmente decidida, ela não vai querer ficar ameaçando, ela vai chegar e já vai pular, não é isso? Mas muitas vezes, a maioria das vezes que a gente conhece as histórias, a pessoa, né, fica ameaçando e tal. Isso dá para você um tempo, mas você pode tentar se aproximar, né? Se você ver que isso exacerba o indivíduo, você retorna e começa a conversar. Acho que a melhor coisa é tentar negociar, né? Mas sempre chamando o serviço médico e a polícia militar. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Vamos falar um pouquinho de convulsão? Por que a gente fala de convulsão? É uma coisa muito simples, pessoal. É uma coisa simples, não, desculpa. É uma coisa bastante complexa, que hoje no Brasil nós temos 3 milhões de casos, tá? Eu vou começar contando para vocês de uma amiga que eu tinha na escola, e ela tinha ela começou com uma convulsão, né? Ela caía e começava a ter espasmos musculares, e começava a babar, e aquela coisa toda, e todo mundo ia em cima, né? Todo mundo para ver o que estava acontecendo. Depois de um certo tempo, ela evoluiu para uma epilepsia. Eu vou falar para vocês daqui a pouco a diferença entre os dois, tá? Mas a convulsão, pessoal, ela é o quê? É uma contratura, olha só, é uma contratura involuntária da musculatura, né? Ela provoca movimentos desordenados e sempre com perda da consciência, tá? Olha só, nós temos dois tipos de crise. Nós temos a crise focal, tá? E nós temos a crise generalizada. O nosso cérebro, pessoal, nós temos 2 hemisférios, ok? Então nós temos o cérebro bonitinho com 2 hemisférios, tá? Quando nós temos um desarranjo neurológico, né? Ele pode ocorrer então o quê? Passa mais uma. Volta, pode voltar. Quando ele atinge somente um hemisfério, nós temos então a convulsão focal ou parcial, tá? Quando ele atinge aí os 2, tá? Ele tem o quê? Ele tem uma convulsão generalizada, tá? Essa convulsão generalizada, pessoal, nós temos que nos atentar nesse momento de primeiros socorros, de um atendimento de emergência, é o cuidado com o paciente, tá? É o cuidado com o paciente. Qual seria a primeira coisa que nós temos que fazer com esse paciente quando ele entra em convulsão? Ele está inconsciente. Próximo. Lateralizar. Quem falou? Lateralizar. Boa. Nós temos o que, pessoal? Primeira coisa, acionar 192, né? Nunca esquecermos de acionar o serviço de emergência, tá? Pedir para que as pessoas, elas se afastem, tá? Pedir para que as pessoas se afastem. Apoiar a cabeça dessa vítima, lateralizando. Por que isso, gente? Porque ele está inconsciente, tá? E ele perde o reflexo da deglutição. A própria saliva pode fazer o quê? Pode fazer um tamponamento, um engasgo, e ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. Isso pode evoluir, tá? Então esse é o maior objetivo, lateralizar essa pessoa para que a saliva escorra, tá? Protegendo o quê? Protegendo a cabeça. Nesses espasmos, pessoal, muitas vezes as pessoas falam assim, coloca, né, ele está mordendo a língua, coloca um lenço, coloca um, sei lá, um negócio aí para não fazer isso. Não façam isso, pessoal. Não façam isso.
Nós temos o masseter, que é o nosso músculo, tá, da mastigação. É o músculo mais forte que nós temos, tá? Ele vai cortar o seu dedo com certeza. Inconscientemente, mas ele vai cortar o dedo. Então não façam isso, tá? Lateralizem, deixa, né, todo aquele movimento, aquele espasmo, deixa acontecer, mas não façam isso, tá? Quando nós estamos no local, por exemplo aqui, né, estamos aqui de repente, a Luana, por exemplo, ela começa a convulsionar. O que nós temos que fazer? Nós temos que afastar as cadeiras, tá? Porque a gente não sabe se essa convulsão dela, ela vai começar, ela pode se machucar com os móveis, tá? Então muito importante isso, a gente deixar esse espaço em aberto, né? Garantir aí a privacidade dessa vítima. Por quê, gente? Muitas vezes ela acaba, a própria convulsão, ela acaba liberando os esfíncteres, tá? Essa pessoa pode urinar, pode defecar, né, inconscientemente. Então isso fica muito chato, né? A hora que ela acorda e vê toda suja, então a gente tem que preservar essa privacidade, tá? E o mais importante, pessoal, que toda convulsão, ela tem que ser encaminhada a um serviço médico, tá? Não dá para, você melhorou, tchau, até logo, não dá. Tem que chamar assim o serviço de emergência e tem que ser encaminhado para quê? Para uma investigação. Tudo bem? Beleza aqui, pessoal? Próximo. Olha só, aqui nós temos então os desenhos aí que nós acabamos falando, né? Ele matou a pau, né? Lateralizar é um dos pontos mais importantes que nós temos, tá? Em todo momento de uma urgência, de um atendimento, pessoal, de primeiros socorros, nós temos que ter o quê? Calma, tá? Como a professora Luciana falou, temos que ter muita calma. E acalmar a pessoa que está do lado. Tá? Muitas vezes a pessoa está acompanhada por um filho, por um namorado, uma pessoa, e nós temos que acalmar essa pessoa que está assistindo a crise. Tá? Colocar essa pessoa de lado com a cabeça baixa, de modo que a saliva possa escorrer. Então todos esses detalhes que nós vimos aqui, nós falamos anteriormente, ok? Próximo. E aí, pessoal, qual que é a diferença então de uma convulsão e qual que é a diferença aí da epilepsia? A convulsão é apenas um tipo de ataque epilético. É aquela convulsão que eu, por exemplo, quando eu era bebê, a minha mãe falou que eu tive uma convulsão por febre. Passou aí da temperatura e eu acabei tendo uma convulsão. Mas foi só aquilo ali porque foi uma convulsão patológica. Tá? A epilepsia, ela o quê? Ela tem várias repetições de crises. Várias repetições. Tanto que essa pessoa que depois que faz esse diagnóstico de epilepsia, ela tem que tomar medicação constantemente, tá? Se ela deixa de tomar, ela começa a ter crises, ok? Tudo bem, pessoal? Convulsão. Você falou que não segurar a língua, mas é importante a gente falar também que ela não pode segurar o corpo da pessoa, né? Tem que Sim. se bater. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta ajudou bastante aqui, pessoal. Pode falar alto para mim. Fala pro pessoal. Ele comentou que a gente não pode segurar a língua da pessoa que está convulsionando. Também é importante a gente não segurar o corpo da pessoa. A gente tem que deixar ela se bater sempre lembrando de proteger a cabeça da pessoa. Perfeito. Certo, pessoal? Obrigado. E em relação também a chamar ajuda, socorro. Aí, pessoal do SAMU, a gente tem sempre que lembrar que ser o mais breve, não é breve a palavra, mas claro possível do local onde está. Porque às vezes a gente deixa uma coisa muito vaga e isso acaba atrapalhando os socorristas chegarem até o local. Exato, pessoal. Isso que ela fala é muito importante. Por quê? Quando nós vamos noticiar ao 192, ao 193, 190, o serviço de emergência, enfim, nós temos que ser bem claros, né, do local em que está, a maneira que está acontecendo. Isso é muito importante para quê? Para que o pessoal lá possa já verificar o que tipo de viatura eles vão mandar para o atendimento, tá? Então a gente tem que ser bastante claro nisso. Tudo bem? Beleza? Obrigado pela contribuição. Pessoal, o desmaio então, o que é o desmaio? O que é o desmaio? A pessoa cai de repente. Cai de repente. Exatamente. Pessoal, é uma perda da consciência, né, que raramente aí ultrapassa de 2 minutos. Há uma falta de oxigenação cerebral e essa pessoa então ela desmonta,
né? O que é importante nós fazermos? Próximo. Olha só, gente. Próximo. Nós vamos ter que manter a tranquilidade, afastar aí os curiosos, né? Colocar a pessoa deitada de costa no chão e com as pernas mais elevadas que o corpo. Por que isso? Nós teremos uma concentração sanguínea, tá? Na região cerebral, e isso vai oxigenar, e essa pessoa então vai literalmente acordar, vamos dizer assim. Não é isso? Tá? Afrouxar as roupas, né? E encaminhar essa pessoa onde? Para o pronto-socorro. Tá? Não dá para deixar de... Ah, tá tudo bem, ó, você já acordou, legal, não aconteceu nada. Não dá para fazer isso, gente. Algum distúrbio, algum problema tem, ok? Tudo bem, gente? Para o próximo. Olha só, o que a gente faz, né? Alguém já fez isso aí com a pessoa desmaiada? Hã? Olha só, jogou água na vítima, né? Esfregou o pulso com álcool. Sua mãe, aí, tá vendo? Pessoal, isso aí a gente não pode fazer, tá? São algumas dicas aí que a gente não deve fazer, tá? Olha só, jogar água na vítima, esfregar os pulsos com álcool, oferecer lá álcool ou amoníaco, o cara acordar mesmo, né? Não sacudir a vítima, né? Não tentar dar água, pessoal. Tem gente que tenta dar água para o desmaiado, vai fazendo uma broncopneumonia. Não colocar sal na boca, não tentar acordar o indivíduo com tapas no rosto. Gente, isso é demais, né? Acorda, não dá, né? Certo, pessoal? Essa aqui, pessoal, é a posição de segurança, então, que nós vamos colocar o desmaiado, tá? Nessa posição, nós vamos lateralizá-lo também, tá? Seguindo os passos, tá? Para que a gente possa, então, deixar ele lateralizado. Para evitar o quê, pessoal? Que a saliva não faça aí uma obstrução, ok? Tudo bem, gente? Beleza até aqui? Agora nós vamos partir, então, pessoal, para o atendimento à parada cardiorrespiratória, né? O suporte básico de vida, tá? Eu vou chamar a professora Luciana para ela, então, fazer esse meio tempo com vocês. Lembrando, pessoal, antes de iniciarmos a aula, que nós vamos fazer essa aula, né? Ela vai falar sobre esse tema, depois nós vamos fazer a parte teórica e depois nós vamos ter um coffee break, tá? Nós temos o laboratório de semiologia que a gente gostaria que vocês fossem conhecer também, tá? Ah, eu não quero ir, não tem problema, aguarda, o pessoal vai e depois nós vamos para o coffee break, tá? Olha só lembrando que todos vocês, né, que vieram hoje, estão concorrendo aí a um esfigmomanômetro e um esteto, tá? Gravado com o nome bonitinho, tá? Por isso que na entrada foi pego o nome de vocês. Como essa não é a última palestra que nós estamos fazendo, nós tivemos um número grande, né, de inscritos, então nós estamos fazendo elas aí parceladas, as nossas palestras, mas vocês estão concorrendo, ok? Quando for o sorteio, todos vocês vão ver nas mídias aí o nome de quem foi sorteado. Tudo bem, pessoal?